Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje estudaremos erros de truncamento nas séries de Taylor. Você pode baixar esse vídeo para assisti-lo offline acessando o meu site rexmedeiros.com. Segue um pequeno roteiro da nossa aula. Iniciaremos com uma introdução, em seguida nós daremos um exemplo da aplicação da análise do erro de truncamento da série de Taylor como motivação. Em seguida, nós descreveremos como analisar esses erros de truncamento e terminaremos com um exemplo. Só relembrando, pessoal, dado que uma determinada função f de x e todas as suas derivadas são contínuas no intervalo que contém x0 e x, e ainda se as derivadas f', f', ou seja, se todas as derivadas de f elas existem em x igual a x0, então Taylor mostrou que nós podemos escrever a função f, ok, como uma série infinita, denominada de série de Taylor em torno do ponto x igual a x0. Taylor mostrou ainda que, uma vez que tomamos todos os termos da série de Taylor até o termo de ordem n, que é esse último aqui, todos os outros termos da ordem n mais 1 até infinito, eles podem ser reunidos em um único termo chamado de resto de ordem n da série. Os termos, da ordem 0 até a ordem n, ou seja, os n mais 1 primeiros termos da série, eles são denominados de polinômio de Taylor de ordem n, ok? E uma expressão possível para o resto da série, como vimos na aula anterior, é dada por essa equação, onde o valor de tal ele está entre os valores de x0 e x. Então, é esse resto da série, ok, que nós estudaremos como analisá-lo na aula de hoje. Nós podemos ver o resto da série de Taylor, Rn, como sendo uma espécie de erro na aproximação. Ora, erro na aproximação de quem? Nós estamos aproximando a função f de x pelo polinômio Pn de x. Se nós lembrarmos da aula sobre erros computacionais, nós definimos o erro como sendo o valor exato de uma grandeza, simbolizado por x, menos o valor aproximado. Ok, pessoal? Então, vejam que essas duas equações, elas são totalmente similares. Se f, digamos, é o valor exato da função, representa o valor exato, nós podemos simbolizar por y, igual o polinômio de aproximação de Taylor é a nossa aproximação da função f, então y estrela, mais o resto que eu já vou chamar de erro. Se nós isolarmos o erro, nós teremos erro igual a y menos y estrela. Ok, pessoal? Então, é exatamente a equação de erros computacionais que nós estudamos na primeira videoaula. Como motivação para o estudo de erros de truncamento da série de Taylor, vamos mostrar o cálculo de uma integral definida utilizando o método de Simpson 1/3, que nós estudaremos na segunda parte do curso. Vejam que essa função não possui uma primitiva, ou seja, pessoal, não é possível determinar o valor exato dessa integral. Porém, utilizando o método de 1/3 de Simpson, nós chegamos a esse valor para a integral. A pergunta é, qual foi o erro cometido por utilizar o método numérico para estimar o valor da integral? Ou melhor perguntando, quantos algarismos significativos essa solução numérica possui? A resposta para essa pergunta está na análise do erro de truncamento da série de Taylor, como veremos na segunda parte do curso. Então, uma estimativa para o erro absoluto que cometemos ao usar o método numérico para resolver a integral definida, ele é dado por essa equação. O h, que é igual a 0,05, é a metade do comprimento do intervalo de integração.
Nessa equação aparece o valor de tal, que é um número que está entre 1 e 1,1. Então, pessoal, nós iremos nessa aula entender o processo de análise de equações desse tipo, ou seja, equações que remetem ao erro de truncamento da série de Taylor. No final da aula, nós voltaremos a analisar essa equação com as técnicas que iremos desenvolver e assim poderemos dar um estimativo da quantidade de algarismos significativos que essa solução numérica possui. Então, dado que nós escrevemos a equação do resto para a série, aqui estão alguns passos para analisar o valor desse resto. O primeiro ponto é substituir os valores de x0 e x na equação do erro, do resto. Em seguida, analisar o erro para o valor de tal, variando entre x0 e x. Em seguida, calcular um intervalo de valores possíveis para esse erro. E por último, usar esse intervalo de valores possíveis para o erro para determinar uma estimativa do erro, esse erro é o erro verdadeiro ou o erro absoluto, do erro relativo e, consequentemente, da quantidade de algarismos significativos da aproximação. Ok? Esses passos ficarão mais claros no exemplo a seguir. Então, considere essa função, que é uma função simples de analisar, ok? Iremos aproximar o valor de f de 1,2 por um polinômio de Taylor de segunda ordem, P2 de x, em torno de x0 igual a 1. Em seguida, iremos estimar o intervalo em que o erro de truncamento se encontra. Quais são os possíveis valores do erro de truncamento. Em seguida, vamos calcular uma estimativa do erro relativo e, consequentemente, da quantidade de algarismos significativos que a aproximação possui. Em seguida, vamos melhorar a estimativa da aproximação, ou seja, da aproximação de f de 1,2 e também do erro relativo. E vamos comparar os resultados, os valores encontrados com o valor exato de f de 1,2, que podemos calcular facilmente. O primeiro passo é encontrar a estimativa de f de 1,2, ou seja, eu preciso determinar o polinômio de Taylor, P2 de x, em torno de x0 igual a 1. Então, vocês podem calcular aí, pessoal, o polinômio P2 de x, ele é igual a menos 1, menos 4, que multiplica x menos 1, mais 2, que multiplica x menos 1 ao quadrado. Então, a estimativa de f de 1,2 pode ser calculada usando o polinômio de Taylor de ordem 2 em 1,2, que é igual a menos 1,72. É só substituir x igual a 1,2 no polinômio. No item 2, voltando aqui, nós iremos estimar o intervalo em que se encontra o erro de truncamento. Para isso, a gente tem que determinar a expressão do erro. Então, o erro, vou escrever aqui a equação genérica, é a derivada terceira da função f, ok, desse polinômio, calculada em tal, que multiplica x menos x0 ao cubo, dividido por 3 fatorial. Então, isso aqui vai ser igual a derivada terceira da função f de x é, vamos lá, f 3 linhas de x igual a 24x. Calculada em tal, eu vou ter 24 tal. Bem, que multiplica x é 1,2, 1,2 menos 1,0 ao cubo, dividido por 3 fatorial, que é 6. A expressão do erro, ela ficou em função de tal. E tal é um valor que ele pertence ao intervalo de 1 a 1,2. Ora, se tal varia de 1 a 1,2, então eu posso encontrar, digamos, um intervalo de variação possível do meu erro, ok? Para isso, basta que eu analise a função
f 3 linhas calculada em tal, que é essa função 24 vezes tal. Então, essa função ela é simples, pessoal, é uma função linear. Posso desenhar aqui, vamos ver. Então, aqui é tal e aqui, digamos, fora de escala, está a minha função f 3 linhas de tal, que é igual a 24 tal. Aqui eu tenho tal igual a 1 e em seguida eu tenho tal igual a 1,2. Ora, para tal igual a 1, o valor da função 24 tal é igual a 24. E para tal igual a 1,2, o valor da função é 28,8. Então, substituindo esses valores aqui na equação do erro, eu posso obter um intervalo, tá certo, de possíveis valores para o erro. Para o erro o quê? Para o erro verdadeiro, para o erro, digamos, exato. Então, substituindo nessa equação aqui, 24 tal, substituindo por 24, eu vou ter 0,032, ok? E, por outro lado, né, como tal, essa função aqui é crescente, então o maior valor que a função f3 de tal pode assumir no intervalo de 1 a 1,2 é 28,8. Então eu vou substituir aqui nessa parte da equação do erro, vou substituir por 28,8. Fazendo as contas, eu vou ter que, digamos, o limitante superior para o erro, ele é igual a 0,0384. Então podemos dizer, pessoal, que o valor exato do erro, ele encontra-se dentro desse intervalo de valores, ok? Ou seja, o erro que eu cometi, ele certamente é maior do que 0,032 e é menor do que 0,0384, ok? Então, só para fechar, a estimativa de f de 1,2, eu calculei aqui que é aproximadamente menos 1,72. E agora, qual foi o erro que eu cometi? Bem, o erro exato eu não sei, ok? Mas eu sei que ele está entre esse número e esse. Se eu for ser bastante conservador, então eu posso dizer que o erro que eu cometi foi, no máximo, 0,0384. Então, para efeito de cálculo, pessoal, eu vou considerar que o erro cometido, ok, sendo conservador, foi 0,0384. O item 3 pede para calcular uma estimativa do erro relativo e da quantidade de algarismos significativos da aproximação. Então, pessoal, no item 3 eu quero uma estimativa para o erro relativo, tá certo? Lembrando que o erro relativo é quem? É o erro absoluto dividido pelo valor exato da minha grandeza. Veja que eu não sei o valor exato, então o que eu tenho aqui é o valor aproximado da minha grandeza, ou seja, menos 1,72. Então o que eu posso calcular aqui é uma estimativa do erro relativo, que ele vai ser o erro absoluto. Então o erro absoluto, claramente aqui, sendo conservador, vai ser 0,0384. Isso aqui tudo em valor absoluto, né? Dividido por menos 1,72, eu vou obter 2,2 vezes 10 elevado a menos 2. Ok? Isso aqui, lembrando lá da nossa primeira videoaula sobre análise de erros em sistema de ponto flutuante, isso aqui é menor ou igual do que 5 vezes 10 elevado a menos 2. Isso significa que a nossa solução exata tem a nossa solução estimada tem aproximadamente k igual a 2 algarismos significativos. Isso implica que se eu fosse escrever o meu resultado considerando a quantidade de algarismos significativos, então o natural seria eu escrever, tá certo, que f de 1,2 é aproximadamente, com 2 algarismos significativos, menos 1,7, ok? No item 4,
nós queremos melhorar a estimativa da aproximação e do erro relativo. Então vamos ver como é que a gente faz isso, como é que a gente melhora a nossa aproximação. Veja, pessoal, que encontramos que f de 1,2 é aproximadamente, vou retirar aqui, aproximadamente menos 1,72. E vimos também que o nosso erro, o valor exato do erro cometido, é um número que está, digamos, nesse intervalo. Então, se nós temos essa certeza, significa que o valor exato não é menos 1,72. Vou repetir aqui aquela equação anterior, dizendo que o valor exato, veja, da grandeza, quem é? É o valor aproximado mais o erro, tá certo? Então, se o nosso erro está nesse intervalo, tá certo? Então, digamos, o valor exato da grandeza está entre menos 1,72 mais 0,032 e menos 1,72 mais, né, o outro limitante, no caso o limitante superior do erro cometido. Então 0,0384. Então, fazendo essas duas contas aqui, eu tenho o seguinte, menos 1,688 e, por outro lado, eu posso calcular, né, um limitante superior para o valor exato, que no caso vai ser menos 1,6816. Então, eu posso dizer com certeza que o valor exato de f de 1,2, ok, da minha aproximação, ele está entre menos 1,688, que é esse cálculo, e menos 1,6816, que é esse outro cálculo aqui. Então, veja, como eu não sei o valor exato de f de 1,2, mas ele está, digamos, nesse intervalo de valores, eu posso simplesmente considerar que ele é uma média, é a média, digamos, aritmética desses dois valores. Ou seja, eu posso considerar que f de 1,2, já que eu não sei o valor exato, é aproximadamente, a média deles vai dar menos 1,6848. E quanto ao valor estimado do erro? Vejam agora que a minha estimativa do valor exato está entre dois valores possíveis, tá ok? Então, um erro máximo aqui, o valor máximo que eu estou errando, é exatamente igual ao comprimento, ao tamanho desse intervalo. E o tamanho desse intervalo é exatamente igual ao tamanho do intervalo de onde o erro possivelmente está. Ok? Então, fazendo esse valor menos esse, eu tenho o valor estimado do meu erro, que é igual, então o erro vai ser aproximadamente 0,0064. Bem, com isso nós podemos agora fazer uma nova estimativa do erro relativo, tá certo? Nós iremos pegar esse valor estimado aqui do erro, que no caso é do erro absoluto, e dividir pelo valor estimado da grandeza. Então, fazendo isso, um novo cálculo, digamos, refinado do erro relativo vai ser aproximadamente igual a 0,0064 dividido por menos 1,6848. Então, isso aqui dá igual a 3,8 vezes 10 a menos 3, né, que é menor ou igual do que 5 vezes 10 elevado a menos 3, significando agora que eu tenho k igual a 3. Ou seja, nesse meu refinamento, eu consegui ganhar um algarismo significativo. Ou seja, eu já posso escrever f de x como sendo aproximadamente, vamos voltar lá, pessoal? Não, está aqui o valor, então menos 1,68. Menos 1,68 com 3 algarismos significativos. Por último, vamos comparar com o valor exato de f de 1,2.
escrever 5 aqui. O valor exato de f de 1,2, nesse caso nós conhecemos, né, porque é um exemplo didático, é menos 1,68640, tá certo? Então vejam que, de fato, o valor que nós obtivemos aqui na nossa aproximação, calculando a quantidade de algarismos significativos, bate exatamente com o valor exato, com 3 algarismos significativos de f de 1,2. No exemplo anterior, pessoal, essa análise feita do erro de truncamento, ela é de fato desnecessária. Por quê? Porque nós sabíamos desde o início o valor exato de f de 1,2. Já no exemplo do cálculo da integral, nós não sabemos o valor exato da integral. E nós queremos descobrir quantos desses algarismos eles são de fato significativos. Então, para isso, a gente vai analisar a equação do erro absoluto, que nós estudaremos na segunda parte do curso. Para fazer essa análise do erro, nós iremos utilizar a mesma técnica que nós utilizamos lá no erro de truncamento da série de Taylor. Ou seja, nós devemos analisar o comportamento da derivada quarta da função, ou seja, de f, 4 linhas, calculada em tal, em que a função f de x ela é igual à exponencial de x2. Então, para isso, nós podemos utilizar o Wolfram Alpha. Então, aqui no computador, eu já mandei o Wolfram plotar a quarta derivada da função exponencial de x2. Plotar em que intervalo? No intervalo de interesse, né, pessoal? No intervalo onde o tal, aqui, tá certo? Onde o tal se encontra. Ou seja, de 1 até 1,1. Então, plotando aqui a derivada quarta, nós vemos que ela é uma função crescente, tá bem? E usando o mesmo raciocínio, se a gente quer ser conservador com relação ao erro estimado, nós iremos pegar, tá certo, o maior valor que a função f4' de tal, ela possui no intervalo de 1 a 1,1. Ora, o maior valor é exatamente esse aqui, por volta um pouco maior que 300. Eu já pedi aqui para o Wolfram calcular o valor que nós procuramos. Ele calculou e nos deu aqui 313,6, digamos assim. Então eu vou voltar aqui para o slide e vou escrever a equação do erro absoluto. Então o erro absoluto agora ele é menos 1 sobre 90. Essa estimativa aqui da quarta derivada, nós vimos que é 313,6, ok? Que multiplica o valor de h elevado a 5. H nós vimos que é 0,05, então multiplica 0,05 elevado a 5. Então, esse aqui é o valor do erro absoluto, né? O valor da 1,1 vezes 10 elevado a menos 6. Na verdade, não é o valor exato, né? Eu vou colocar aqui um aproximado porque ele é um valor de erro conservador, né? Já que nós não sabemos também o valor exato. Nós sabemos que, no máximo, nós erramos 1,1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, como nós temos uma estimativa do valor da integral, nós iremos utilizar o mesmo princípio. Então, o erro relativo vai ser aproximadamente igual, tá certo, a essa estimativa do erro absoluto, dividido pela estimativa do valor da integral, ou seja, por um i estrela. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós temos 1,1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 0,301975164. Isso aqui vai dar igual a 3,6 vezes 10 elevado a menos 6. Isso indica o que, pessoal? Que eu tenho pelo menos 6 algarismos significativos nessa resposta. Ou seja, eu posso escrever o valor daquela integral como sendo, tá certo, igual
né, com 6 algarismos significativos a 0,3. Então, vou fazer aqui 2, 4, 6. Então, 3, 0, 1, 9, 7, 5. Ok? Então, descobrimos aqui a quantidade de algarismos significativos que a nossa solução numérica possui, embora a gente não saiba o valor exato. Bem, então pedi aqui para o Wolfram calcular a integral de exponencial de x2 de x igual a 1 a x igual a 1,1. E de fato nós obtivemos, né, pessoal, o valor aqui calculado pelo Wolfram, então i igual a 0,301,974, ok? Com 6 algarismos significativos. Então veja que os nossos cálculos estão totalmente coerentes com a solução que o Wolfram nos deu. Então, com isso, pessoal, nós concluímos mais essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode escrever rexmedeiros@sct.frn.br ou então deixar seu comentário. Um abraço e até a próxima videoaula.